Prezados irmãos e irmãs em Cristo, encerrando esse mês da Bíblia, nós fomos convidados pela própria igreja para nos aproximarmos mais da palavra de Deus. Porque quanto mais conhecemos a palavra, mais também conhecemos Jesus Cristo. E nós, cristãos, que fazemos a nossa peregrinação terrestre, nós precisamos conhecer Jesus Cristo, para que a nossa fé seja amadurecida e através da nossa fé possamos ter as forças necessárias para caminhar, para testemunhar e, claro, para contribuir com a implantação do reino de Deus. Nós também somos capacitados por meio da palavra, por meio do próprio Cristo Jesus. Recebemos bênçãos, graças, para que, recebendo tudo isto, possamos ter as forças também para testemunhar, para fazer a experiência da relação com as pessoas, de construir com as outras pessoas uma vida melhor, uma sociedade melhor, um mundo melhor. Contudo, quando nós olhamos para o nosso mundo, nós percebemos muito bem que ele carece de pessoas que anunciem o bem. Carece também de pessoas que se proponham a transformar o próprio mundo. Olhamos o mundo também e vemos que muitas pessoas são capazes, mas parecem se esconder no seu próprio mundo, na sua própria bolha, deixando que o mundo siga por si e tentando se defender na sua bolha para, entre aspas, não se contaminar. Querendo criar um reino para si, querendo criar um relacionamento só para si com Deus, querendo viver somente ou sozinho e se esquecendo que nós fazemos parte de um corpo, que somos membros do corpo de Cristo e que, sendo membros do corpo de Cristo, cada um de nós tem um grau de responsabilidade para que o reino de Deus cresça e seja conhecido. Na primeira leitura de hoje do livro dos Números, nós vemos muito bem a dinâmica que Deus usa na expansão daquilo que Ele deseja para que o povo, assumindo isto, possa também crescer em santidade e no próprio relacionamento com Ele. Na medida em que o povo se estrutura, vamos percebendo que há uma carga muito forte sobre Moisés, que começa a ter dificuldades de ser o juiz, de ser a liderança, de ser o guia espiritual deste povo, que muitas vezes, como nós sabemos, parecem conosco, são cabeças duras. Por isso, o Senhor desce nesta tenda, a tenda da reunião, e desta tenda da reunião faz repousar o mesmo Espírito que habita em Moisés em 70 anciãos, para que estes anciãos, aliados a Moisés, possam exercer também não somente o dom de profetizar, mas de anunciar e de testemunhar. Deus poderia ter escolhido 70 jovens? Poderia. Mas por que 70 anciãos? Para demonstrar que a vida no amadurecer só tem sentido se ela amadurece em Deus. E amadurecendo em Deus, ela é sinal e referência aos mais novos. Na medida em que vamos também crescendo e passando os nossos anos, nós também precisamos ser referências para as pessoas que estão começando a caminhada que fazemos rumo ao céu.
estes anciãos vão profetizar. Vão ser aqueles pontos concretos para o povo, para os agrupamentos, para as tribos. E o que percebemos a postura de Josué? Corre até Moisés, quer denunciar, quer dizer, manda que se calem, porque não fazem parte do nosso grupinho. Assim também somos nós. As pessoas que não fazem parte do nosso grupinho, muitas vezes são alvo dos nossos falsos juízos, dos nossos falsos julgamentos. Não percebemos que a obra de Deus é muito maior do que o grupinho que às vezes eu faço parte. E daí Moisés fala esta belíssima frase, que é uma profecia, e que vai se concretizar ao longo do tempo. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe concedesse o seu Espírito. Pois bem, essa profecia é realidade entre nós. Todos nós, crismados, recebemos o nosso Pentecostes, recebemos o Espírito Santo. E a pergunta que temos que fazer é: estamos profetizando? Estamos anunciando? Ou somos parte desses grupos que fazem parte das mídias ou de outros grupos que apenas fazem denúncias, que beiram calúnias? Somos aqueles que anunciam a palavra, somos aqueles que vivem a palavra de Deus e a testemunham, porque nós já somos esse povo de profetas, esse povo de reis, este povo de sacerdotes. Nós somos os discípulos e discípulas do Senhor. Estamos anunciando dentro das nossas casas, estamos tentando transmitir a fé para os que estão começando. Estamos conseguindo viver o cristianismo, sermos discípulos no nosso trabalho, aonde nós moramos? Ou esta frase, esta profecia de Moisés, ela é uma profecia caduca, porque ela não se concretiza na nossa própria vida? Tiago, na segunda leitura de hoje, vem nos alertar aonde está o nosso olhar. Está sendo um olhar mesquinho, egoísta, que está buscando simplesmente o seu próprio bem-estar em detrimento do outro? Tiago cita as relações econômicas e sociais no texto. Pessoas que são exploradas, pessoas que não recebem o que têm que receber no tempo, no prazo correto. Pessoas que são exploradas moralmente, religiosamente. E que muitas vezes nós contribuímos com esta estrutura desumana, uma estrutura que desagrega, uma estrutura que reduz a pessoa humana. Porque nós nos calamos, porque muitas vezes as nossas mãos contribuem com este processo que corrompe as relações próprias das pessoas. Tiago denuncia justamente a dimensão do testemunho, de aprendermos a administrar as coisas para que o nosso coração fique livre das coisas, dos bens materiais, que o nosso coração pertença a Deus e que saibamos verdadeiramente ponderar, colocar numa hierarquia de valores o que simplesmente são coisas e o que na verdade pertence a Deus. Porque se nós nos perdemos nas coisas, vamos na verdade alimentar somente o ter, em detrimento do ser. Deus olha para nós
não como um bem, olha para nós como filhos e filhas. Isto é, seres, pessoas. E nós temos que quebrar esta lógica do nosso mundo de que nós olhamos para as pessoas simplesmente por aquilo que elas ostentam ou por aquilo que elas têm ou que julgam ter. Se nós, na nossa fé, não conseguimos perceber e distanciar estas coisas, discernir estas coisas, a nossa fé não está contribuindo para um crescimento, para um amadurecimento da nossa experiência com Deus. Algo semelhante que acontece na primeira leitura, acontece também no Evangelho. Na primeira leitura é Josué que diz, Moisés, manda eles se calarem. Agora no Evangelho é o apóstolo João que está reclamando porque tem pessoas que estão fazendo bem em nome de Cristo, mas não fazem parte dos 12, nem dos 72 discípulos. Isto é, não faz parte do meu grupinho, da minha panelinha. Por isso, João vem reclamar e dizer, os proíba de falar estas coisas. Mas Jesus alarga o horizonte de João e dos seus apóstolos. Ninguém faz nada do bem, não faz milagres em meu nome, para depois se voltar contra mim. Porque se nós vivemos uma experiência no nome do Senhor, em Cristo Jesus, nós não vamos querer algo simplesmente seleto, mas nós vamos querer compartilhar este bem, estas graças, as virtudes, para que os outros também façam esta mesma experiência. E Jesus alerta justamente de que nós, povo santo, o povo que é de profetas, de reis e sacerdotes, que seja um povo que anuncia e que vive o Evangelho. Por isso, Jesus chama atenção para que a gente não ofenda, não atrase as pessoas, não bloqueie o crescimento das pessoas, não trapaceie contra as pessoas, que é o verbo que Jesus usa no Evangelho, o escandalizo. Se alguém faz estas coisas, Jesus diz, é melhor amarrar uma pedra de moinho, que era uma pedra imensa e pesada, amarre no seu pescoço e seja jogado ao mar. De tamanha crueldade, de tamanho mal, que nós podemos fazer às pessoas que interromper o crescimento das pessoas, ofender as pessoas, trapacear contra as pessoas, explorar as pessoas, enganar as pessoas. Jesus diz-nos ainda que nós precisamos estar num processo de conversão. Se tua mão te leva a pecar, corta. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. Se fôssemos levar à risca esse texto, teríamos que ser levados de um lugar para o outro, porque todos nós estaríamos mutilados. Mas não é isso que o Senhor está dizendo para nós. Mutilar o nosso olhar, mutilar a nossa mão ou o nosso pé. Jesus está dizendo para nós cortar na raiz o nosso pecado, que sempre vai nascer no nosso egoísmo, no nosso orgulho e na nossa soberba. Corta na raiz, não alimenta estas coisas. Purifica o teu olhar, purifica a forma como você apreende as coisas, os bens materiais. Procure se deslocar, se colocar a caminho, não fique parado, acomodado na sua vida. Estes são os simbolismos do olhar, da mão e do pé. Se transforme, faça uma conversão todos os dias, busque mais o Senhor, procure
procure conhecer mais o Senhor através da palavra de Deus, para que na oração da palavra você comece pela fé, contemplando e depois imitando, depois testemunhando aquilo que nós acreditamos. Vamos pedir nesta Eucaristia de hoje por nós, para que, atentos a estes avisos que a palavra de Deus nos dá hoje, possamos ficar mais conscientes do nosso papel dentro do processo de implantação do reino de Deus. E que, atentos, possamos amadurecer a nossa fé, para que assim, amadurecidos, testemunhemos, nos santifiquemos e alcancemos a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.